Eu proponho que a gente vá para Brasília, então, pessoal, porque realmente o clima por lá está sendo uma avalanche de más notícias e de improvisos e de coxas de retalhos e falta de articulação e, claro, o povo brasileiro no meio sempre pagando o pato. Quero ressuscitar aqui e trazer a atualização para vocês de todos os últimos desdobramentos em relação à crise do imposto sobre operações financeiras, o famoso IOF. E dessa vez o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, pessoal, falou agora cedo, nessa segunda-feira, com jornalistas em Brasília e disse estar confiante em encontrar outra alternativa para o recuo do IOF ainda nessa semana. Podemos ir para Brasília agora, minha diretora Helena? Podemos sim, vamos lá diretamente conversar agora com a Aline Beckett, nossa repórter Aline Beckett, que acompanhou de perto o pronunciamento. Bom dia, Aline, traz aqui para a gente os principais destaques e a partir do que você presenciou, o que você sentiu que é realmente mais palavras ao vento ou se tem alguma ação concreta sendo prometida desde já? A palavra é sua. Bom dia. Olá, bom dia a você, André, bom dia a todos no estúdio, bom dia a todos que nos acompanham. Bom, exatamente, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deu um quequê no jargão jornalista aqui no Ministério da Fazenda hoje mais cedo. A gente pôde tirar algumas dúvidas em relação não só a essa crise do IOF, mas imposto de renda e também até mesmo o ressarcimento de beneficiários do INSS. E aí, para começar, o ministro disse que tem entre hoje e amanhã para poder definir ali os recortes que já estão sendo conversados ali com os presidentes das casas da Câmara e do Senado Federal, com o Hugo Mota e também com o Davi Alcolumbre, e até mesmo com o presidente Lula sobre esse aumento de IOF. A medida que foi anunciada há umas semanas atrás, houve a medida de congelamento dos 31 bi, logo após a medida de aumento do IOF, como uma forma ali arrecadatória de fazer a arrecadação para poder compensar esse congelamento de 31 bi. Ele disse que tem entre hoje e amanhã, porque o presidente Lula viaja amanhã à noite. Então, eles precisam definir certinho aquilo que vai entrar de novo e aquilo que vai ser recortado dessa medida que foi anunciada pelo governo federal para poder anunciar novamente essa contenção de gastos, como que vai se dar essa arrecadação por meio do IOF. Só que fato é de que esse é um imposto regulatório, ele não é um imposto arrecadatório, e essa é a principal divergência com o Congresso Nacional, que é contra. Mas ele disse que tinha duas alternativas e que apresentou essas duas alternativas ao presidente Lula, que a primeira era essas medidas regulatórias de curto prazo. O aumento do IOF era uma medida paliativa para poder ser suprida com a arrecadação, com a melhora da arrecadação para cumprir a meta fiscal de 2025, então uma medida mais rápida, ou então o foco em medidas estruturantes, como, por exemplo, o imposto de renda, a reforma administrativa, e todas essas reformas, elas levam um tempo natural dentro do Congresso Nacional de tramitação. Então, elas precisam passar pelas comissões, as discussões e até ser votadas ali para poder entrar em vigor. Então, ficou meio que entendido que o aumento de IOF foi justamente ali como uma medida mais rápida para poder arrecadar e suprir esses 31 bi. Ele diz que o objetivo maior não era apenas fechar as contas do ano, mas corrigir distorções estruturais do sistema monetário brasileiro. Disse que essas operações financeiras, elas tinham alíquota que precisavam realmente ser mexidas e ser igualadas entre pessoas físicas e pessoas jurídicas. E aí ele disse que com as últimas conversas no final de semana com os dois presidentes do Congresso Nacional e com o presidente Lula, ele ficou mais tranquilo para poder seguir esse processo estrutural agora, pois o ambiente é político e técnico e agora está mais favorável para que ele consiga fazer essa negociação e trazer aí uma alternativa, possibilidades a serem apresentadas. Diz que não ia adiantar para poder evitar especulações na imprensa e na mídia, mas acabou elogiando os dois presidentes da Câmara e do Senado. Disse que ambos têm sido parceiros do país e que esses debates foram confortáveis e produtivos para que eles possam definir essas operações de IOF e assim também chegarem em um comum acordo para não sofrer retaliações no Congresso Nacional em cima dessas medidas estruturantes e que são importantes para o governo federal e que já tem até comissão especial criada, como por exemplo essa do imposto de renda. Ele chegou a ressaltar que existe um comum acordo
entre os 3 presidentes dos poderes e que houve uma sintonia para poder apresentar esses recortes das medidas. Ele citou ainda que não vamos precisar de 10 dias que foi dado pelo presidente da Câmara, Hugo Mota. Ele chegou a dizer que entre hoje e amanhã deve ficar definido, então, essa questão do IOF e será anunciado. Ele explicou que existem essas distorções do sistema. Então, a calibragem do IOF, ela será feita no contexto de uma revisão mais ampla dos tributos e não ali só sobre o setor financeiro. Ele disse que se for fazer então uma mudança agora no IOF, vai ser o decreto que vai ser analisado como um todo e não só mudanças pontuais. E aí, só para concluir, ele falou ainda sobre a reforma tributária como uma medida estruturante que foi tramitada no Congresso Nacional, chegou a citar a reforma administrativa agora que está no Congresso, disse que a equipe econômica da Fazenda já alertou aos parlamentares, aos presidentes das casas sobre o aumento de gastos, principalmente em relação à área da segurança, que aumenta os gastos dentro dessa reforma administrativa e que é algo que será necessária aí a discussão. Ainda sobre estados e municípios, eu destaco a vocês que na semana passada o secretário da Receita Federal do Ministério da Fazenda, Robson Barreirinhas, chegou a dizer que essas medidas de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil e a isenção progressiva, quem ganha entre R$5 e R$7 mil, não vai afetar a arrecadação de estados e municípios, a receita, o dinheiro do caixa. E aí eu cheguei a questionar isso ao ministro da Fazenda, porque a Federação Nacional dos Municípios tem reclamado, porque eles disseram que eles não querem contar com um aquecimento da economia local. Eles querem contar com uma receita já certa, com uma projeção já certa que eles terão essa arrecadação perante essa isenção do imposto de renda. E o ministro da Fazenda disse que não há reclamação a ser feita dos estados e dos municípios, porque ele acaba acompanhando diariamente os números do Tesouro Nacional em relação à arrecadação de estados e municípios. Ele disse que a liquidez dos entes federativos ela está em um patamar elevado e totalmente diferente daquilo que foi visto em outros anos atrás. Ele chegou a reforçar o esforço da Receita Federal enquanto à sonegação de impostos. Ele disse que o esforço da Receita Federal em controlar ali, ser contra, combater a sonegação de impostos em estados e municípios acaba gerando a arrecadação e que os fundos participativos municipais e estaduais eles acabam cumprindo e suprindo sim aquilo que é necessário em relação a essa isenção do imposto de renda. Então ele diz que estados e municípios não têm o que reclamar. E só para concluir agora, de verdade, ele chegou a falar sobre o ressarcimento de aposentados e pensionistas do INSS. Eu cheguei a contestar na semana passada o ministro advogado-geral da União, Jorge Messias, que disse que esse pagamento será feito pela União, o orçamento de 2025, e que eles vão cobrar essas entidades vão ressarcir os cofres públicos, mas que o governo federal vai ressarcir as pessoas que ficaram prejudicadas devido a esses descontos. Só que eu perguntei no sentido de como que vai ressarcir, sendo que está congelando 31 bi na economia brasileira. E aí o ministro disse que vai conversar com o Jorge Messias para poder definir certinho essa questão do pagamento. Provavelmente esse pagamento deve ser em lotes, mas os valores não foram citados, nem pelo ministro da Fazenda e nem pelo ministro Jorge Messias, que também está encabeçando esse ressarcimento dos beneficiários. Então a gente segue por aqui, André, acompanhando toda essa repercussão de todos esses assuntos, esses temas, e qualquer novidade a gente traz aqui na programação da Jovem Pan. Eu volto com você. Muito bem, como sempre, Aline Beckett, diretamente de Brasília, destrinchando todos os principais pontos de destaque dessa fala, que pode ser o prenúncio de muita coisa que está por vir. Eu acho que eu até vou me apoiar aqui, Jess Peixoto, nesse ponto que é a palavra que está usada aqui na tarde, que todos vocês, pelas multiplataformas da PAN, estão lendo, de manobras. Por manobras, eu já sinto que a coisa já soa como improviso, como algo que pode ser arriscado, que algo que pode ser não muito bem pensado. Essa é a tua expectativa também? Não, o ministro Haddad, na entrevista, até chegou a falar, né? O Congresso
deu ali 10 dias, ele falou, eu não preciso desse prazo. Ele não precisa dos 10 dias, ele teve os últimos 2 anos e foi uma sucessão de erros crassos. E essa medida do IOF vem para somar essa lista de erros crassos. E por que somar? André, foi uma medida abrupta, como a gente já falou aqui, uma medida não muito bem delimitada em como ela ia funcionar, é um imposto regulatório que de repente virou arrecadatório do nada, sem assim aval, sem diálogo. E é muito interessante porque o diálogo aqui ocorre ao contrário. Como? Em vez de primeiro entrar em contato com o Congresso, debater a medida, debater com a sociedade, não. A medida veio por meio de decreto e ela está sendo debatida depois que o Congresso falou, não é assim que se faz. E, por conta disso, ele está disposto aí ao diálogo, falando sobre corrigir determinados problemas. Distorções. Só que olha que interessante, a medida tem 1 semana e meia e ela já teve 2 correções. Vai ter mais uma. Então, será que não valia a pena primeiro debater e depois criar no lugar de criar toda essa expectativa no mercado, todo esse fluxo de insegurança jurídica que isso gera, insegurança tributária, fiscal mesmo, porque as empresas, elas se planejam e de repente o IOF mudou, aí mudou de volta, aí vai mudar de volta, aí vai ter uma outra modificação. Aí vamos ver se o Congresso aceita. O que é isso? Parece que é trabalho de escola, que ninguém decide nada, e o coleguinha fica palpitando e vai briguinha, e o Haddad quer ser aquele capitão de equipe que não escuta ninguém, que quer fazer tudo sozinho do jeito dele. Então isso prejudica bastante. Nessa reunião nessa entrevista ele chegou a elogiar Hugo Motta e Davi Alcolumbre depois de ter feito algumas críticas alguns dias ao Congresso Nacional. Então, hoje ele tá diferente já. Já está tentando dialogar, já viu que doeu e está tentando corrigir. Mas o custo da correção é uma quebra de expectativa no Brasil gigante, um cenário de extrema instabilidade. David, o próprio governo reconheceu agora que o IOF, apesar de ser um daqueles impostos que traz a arrecadação mais imediata para o governo, especialmente incidindo em operações como crédito, câmbio, seguros, realmente há essas distorções, é inegável percebermos isso, mas ele percebeu que o IOF é uma espécie de bicicleta torta e antes dele corrigir ela, e o povo trabalhador já está ali pedalando ali no barro fiscal há muito, muito tempo, ele vai precisar consertar todas as outras bicicletas tortas ali no pátio. Então, é uma tarefa árdua, difícil, talvez não sei se ele escolheu a bicicleta certa para partir para essa solução, mas o fato é que todo mundo, enfim, tem que perceber que realmente essas operações vão afetar na sua capacidade de contrair um empréstimo, a sua capacidade de exercer várias outras operações do dia a dia que são importantíssimas para as pessoas mais comuns. Então, IOF não é imposto só de rico, não. Afeta rico, mas afeta também investimentos populares. Isso é importante a gente ressaltar aqui, né? Não, você citando o exemplo da bicicleta, eu vou mais além, usando esse mesmo exemplo que você colocou. Porque, para mim, o mais preocupante, ele foi perguntado, por exemplo, sobre a reforma administrativa. E aí, se a gente usar o exemplo do André Marinho aqui sobre a bicicleta, a gente tem mecânicos muito caros, pouca tecnologia, porque hoje existe inteligência artificial, mas para o governo parece não existir isso. E aí, quando ele foi questionado, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sobre como que eles pretendem fazer a reforma administrativa e se eles vão fazer isso, né, essa reforma administrativa, a resposta foi a seguinte: vocês têm um fetiche, porque nem sempre isso significa encortar gastos. Gente, a reforma administrativa ela é extremamente importante para que a gente possa enxugar a máquina pública e, dessa forma, a gente diminuir os gastos públicos, gastos que são nossos. Mas o governo, sempre quando questionado sobre essa questão, se esquiva sobre isso. Aí não, vamos aumentar o IOF, vamos trabalhar na proposta, só que o principal, aquilo que é realmente fundamental para que a gente tenha as contas públicas equilibradas, nada é feito, que é a reforma administrativa, mas, segundo as palavras do ministro, se trata apenas de um fetiche. Já num ano fiscal apertadíssimo como 2025, será que vai ter grandeza política para realmente propor isso adiante? Eu tenho seríssimas dúvidas, imagino que você do outro lado também, e é com você do outro lado, especialmente na rádio, na rede Jovem Pan de Rádio, que eu vou partir para um rápido break, tá? E a gente volta com o Morning Show de vocês já já. E em frente aqui uma entrevista importante que eu quero propor aqui, pessoal, até porque, de novo, quem está com a corrente da bicicleta caindo é o trabalhador honesto, é o cidadão comum que vê o IOF incidindo, enfim, nos empréstimos, até no seguro do carro, no consórcio, na compra parcelada. Então é importante a gente ter isso em mente e realmente o impacto que isso poderia ter, mesmo que seja uma manobra, mesmo que venha com outra roupagem, né, Macris? Eu já vou te acionando aqui para fazer a pergunta inicial da próxima entrevista que a gente vai
iniciar aqui agora no Morning Show, até porque nos últimos dias Congresso e governo vêm discordando e muito sobre a questão do IOF, que a gente segue repercutindo, e um dos 20 projetos que foi apresentado pelo deputado federal Paulinho da Força, cujo partido Solidariedade integra a base do governo, né? Ele se propõe a ser contra esse aumento que foi proposto. E é com ele mesmo que a gente vai conversar agora, justamente com o próprio deputado Paulinho da Força se juntando a nós aqui no palco do Morning Show. Tudo bem, deputado? Muito bom dia. Obrigado pela presença, pela deferência. Já vou acionando aqui o nosso Rafael Macris para a primeira pergunta. Bom dia, Paulinho, a todos que nos acompanham aí. Eu queria saber quais são as ações que vocês têm tomado, o que essa medida de propor uma investigação, propor um movimento forte do Congresso, tanto de base do governo quanto de oposição, para barrar esse aumento de imposto que está sendo proposto, quanto que isso vai ser efetivo e quanto estremece também a relação do seu próprio partido com o governo federal. Bom dia, Rafael. Bom dia, André Marinho. Bom dia a todos aí. Cumprimentar também a todos os telespectadores. Dizer que, primeiro, essa questão de aumento de imposto, né? É uma coisa que ninguém aguenta mais tanto imposto. O governo, primeira saída que o governo imagina é taxar as pessoas, é cobrar mais imposto das pessoas. Ao invés de cortar gastos, ao invés de pensar em outra situação, parar de viajar tanto, né? O governo pensa em cortar os gastos. Então, isso levou a uma situação no Congresso que eu nunca vi igual, ou seja, uma reação muito grande do Congresso, sem conversar, sem dialogar, sem tratar desse assunto, manda um decreto, o que é pior, né? Poderia ser um projeto de lei, uma medida provisória, mas manda um decreto, né? E aí, as alternativas que o Congresso tem é também entrar com um decreto legislativo para derrubar o decreto do governo Lula, né? E isso eu fiz imediatamente, junto comigo outros deputados também fizeram, e tem hoje uma reação muito grande, então, contra esse aumento de imposto no Congresso. Eu tenho certeza que essa conversa de que está alinhado com o Mota, está alinhado aí com o Alcolumbre, eu não acredito que isso resolve o problema. Eu acho que o governo tem que retirar esse decreto ou ele vai ser derrotado. Não tem nenhuma dúvida que o Congresso vai derrotar o governo se ele não retirar imediatamente esse projeto, esse decreto que ele mandou para o Congresso. Deputado Paulinho da Força, seguindo aqui adiante com essa entrevista importante aqui, relevante, muitos temas, muitas interrogações no ar, o que a gente mais precisa é quem conhece os meandros de Brasília para dar o papo reto e clareza para a nossa audiência aqui, que realmente está clamando por isso. E é nesse sentido que eu já vou acionando aqui o Mano Ferreira, deputado, para a próxima pergunta. Deputado, agora há pouco a gente trouxe aqui no programa um resumo das declarações do ministro Fernando Haddad, hoje pela manhã. Eu queria ouvir suas impressões a respeito da relação que o ministro tem estabelecido com o Poder Legislativo. O Haddad está com a leitura correta do cenário ou ele está completamente perdido? O Haddad está como o governo, né? Mano Ferreira. O Haddad, digamos assim, é a cara do governo, né? Não conversa, não dialoga, pensa que pode fazer tudo que imagina fazer. E é isso que está acontecendo, ou seja, o Haddad só está correndo atrás do prejuízo depois da porcaria que ele fez, né, de mandar um decreto para o Congresso para aumentar imposto, ou seja, é muito fácil fazer isso, né? E o Haddad, a relação dele é quase nenhuma com o Congresso. Como o Lula, que não tem relação com o Congresso. Aquele Lula que nós conhecemos no passado não existe mais. Na verdade, o governo está todo perdido, né? O governo... Acho que o Lula está viajando muito, passeando muito, né? Ele e a Janja. É lógico, passear com o dinheiro do povo é fácil, né? E isso faz com que o governo não tenha um comando, né? É isso que eu imagino, ou seja, parece uma coisa de amador. Parece que nós estamos numa república de amadores, né? Que pensam que é possível fazer de tudo, gastar o que querem, gastar à vontade e aumentar imposto, fazer a população pagar. A impressão que a gente tem é exatamente essa, de um governo de amador que não tem nenhuma responsabilidade fiscal, que não cuida das suas contas, pelo contrário, gastam à vontade e a hora que a coisa aperta, corre atrás de aumentar imposto, ou seja, é uma coisa inimaginável. Eu acredito, então, que a relação do Haddad, acredita não, conheço de perto, né? Eu participo sempre, não sou líder, mas participo das reuniões de líderes como presidente do partido, que também converso muito com meu líder, Álvaro Ribeiro,
eu não me lembro de nenhuma reunião que ele me disse, olha, o Haddad foi na reunião. Eu não lembro, durante esses quase 2 anos, aliás, mais de 2 anos de governo Lula, que alguém chega lá e diz, olha, o Haddad esteve lá conosco para tratar de um assunto financeiro. Então, portanto, esse é o governo. Governo que não conversa, governo que não dialoga e que quer aumentar imposto. Ou seja, não tem como a gente aceitar uma coisa dessa. E, deputado, é impossível não ouvir a sua declaração agora e não perceber a dimensão e o peso dela, ainda mais se tratando de alguém como o senhor, que também é dirigente sindical, metalúrgico, diretamente envolvido na luta sindical há tantas e tantas décadas, basicamente ali o mesmo ambiente que foi ali o que acabou levando o presidente Lula à vida pública, lá nos idos dos anos 70. Mas, de qualquer maneira aqui, é importante a gente dimensionar isso para a nossa audiência que está nos ouvindo e nos assistindo, vindo que a crítica de onde está vindo, acho que acaba ganhando um peso e um contorno ainda mais dramático e revelador da forma com a qual o governo realmente se apresenta nesse momento. Agora, sem alarmismo aqui, eu vou chegar aqui com a nossa Jess Peixoto, deputado, para a próxima pergunta. Deputado, muito obrigada pela presença. A minha pergunta, ela é mais sobre o cenário de 2026. O senhor bem mencionou vários problemas em relação a esse governo, ao diálogo e até mesmo nas redes sociais do senhor. O senhor tem criticado bastante a postura do governo em relação ao orçamento público. E quando a gente olha para o Solidariedade, quando a gente olha para a configuração de 2026, eu queria perguntar ao senhor, como dirigente partidário, como uma figura de influência dentro do Solidariedade, como que o senhor avalia o cenário de 2026? E tendo em vista todas essas críticas que o senhor traz ao atual presidente da República e ao seu governo, que tem demonstrado esse desgoverno geral aí em relação principalmente às pautas econômicas, como que o senhor acha que é possível o Solidariedade apostar no presidente Lula e no Partido dos Trabalhadores, ou a configuração e a busca de vocês é por uma outra alternativa presidencial nesse momento, tendo em vista o que está acontecendo no Brasil de hoje? Muito obrigada. Obrigado a você pela pergunta. Bom, primeiro que eu apoiei o Lula pela primeira vez em 2022. Eu, como sindicalista, ele é do APC e eu sou de São Paulo. E nós temos algumas diferenças há alguns anos, né? Há algum tempo. E foi a primeira vez que eu votei no Lula. Eu votei na Dilma em 2010 e depois fiz todo um trabalho para que ela pudesse sair do governo ali no impeachment. E depois, né, agora, voltei a apoiar o Lula. Né? O partido apoiou o Lula na eleição passada. Agora, nós não temos nenhuma possibilidade de continuar apoiando o Lula. Nós estamos trabalhando para organizar uma federação. Essa federação com o PRD, a gente deve anunciar no próximo dia 11, até estou adiantando aqui. É uma federação, partido parecido com o nosso, e a gente está trabalhando muito para que a gente possa construir uma candidatura que não fosse aos extremos, que não fosse nem à direita, nem à extrema-direita e nem à extrema-esquerda. Então, portanto, o que eu posso te adiantar é que não tem nenhuma possibilidade do Solidariedade estar numa candidatura do Lula ou do PT. Nós que apostamos no Lula, imaginávamos que ele poderia reconstruir o país, né? Que ter um país civilizado, uma coisa que a gente pudesse ter crescimento econômico, ter desenvolvimento. Mas o que a gente tem visto, primeiro, roubo do INSS, né? Eu nunca vi um assalto que fosse... Até a gente brinca que a gente já viu falar do assalto ao trem pagador, assalto ao Banco Central, né, do Ceará, mas a gente nunca viu tanta gente ser assaltada por tanto tempo. Nas barbas do governo, o governo fazendo de conta que não estava acontecendo nada. Por isso... Além disso, eu não consigo citar um projeto importante do governo Lula. Uma questão que a gente possa dizer, olha, Lula realmente fez isso. Tem nada para a gente dizer. Então, portanto, Solidariedade não estará no governo Lula na próxima eleição. Vamos trabalhar para que a gente possa construir uma candidatura de centro para a direita. Tem vários candidatos aí colocados, né, como o governador Tarcísio de Freitas, que eu acho que a gente pode construir uma candidatura que possa voltar o país a discutir política, discutir saúde, discutir educação, transporte, moradia, e que a gente possa ter emprego e crescimento econômico. É nisso que nós vamos apostar nas eleições de 26. Em retrospectiva, o senhor se arrepende... Vamos com a Jess Peixoto aqui, um complemento breve, deputado. Vamos. Em relação a essa pergunta, em retrospectiva, o senhor se arrepende de ter apoiado o presidente Lula em 2022 e acredita que foi um erro, vendo tudo que se deu nesse mandato? Eu acho que não é bem arrependimento, né? Porque o outro lado também é um extremismo, né? A gente
que passou a pandemia nunca viu tanta besteira que o presidente Bolsonaro fez. Né? Acho que não tinha muita alternativa. Agora, hoje, eu acho que a gente tem possibilidade de construir uma candidatura que possa representar os interesses do povo brasileiro e que seja fora dos extremos. Então, por isso, não posso dizer que eu me arrependo, não, porque o outro lado era muito ruim. Mas acho que é possível agora que a gente construir uma candidatura que realmente possa pensar no Brasil, pensar no crescimento do país, que a gente possa ter outro Brasil que não seja esse Brasil dos extremismos aí. E no momento todo onde a gente vê nossos Correios aí dobrando o prejuízo aí para uma casa quase que trilionária, um assinte contra realmente quem merece ser bem servido pelos Correios. Isso sem mencionar, e agora vou até acionando o David Tasso para concluir aqui a reflexão, porque, ao que tudo indica, pronunciamento recente seu em público, o deputado Paulinho da Força, deu conta de que até o senhor teria sido vítima, em alguma medida, desse grande escândalo, como a gente vem se referindo aqui, o maior esquema de pilhagem da Previdência Social na nossa história recente. E o David vai poder elaborar nesse sentido na pergunta final aqui do nosso papo. Não, sem dúvida, né? Inclusive, o deputado é o presidente de um dos principais sindicatos, se eu não me engano, né, aqui no Brasil. E o senhor disse que foi vítima em relação a esses descontos irregulares, porque já é aposentado também. E eu gostaria de saber os avanços em relação à possibilidade de CPMI, porque a gente viu nos últimos tempos que as CPIs realmente têm se tornado um verdadeiro circo e pouca resolução em relação a isso. Então, de que forma que o Congresso também pretende avançar nas investigações e contribuir para que essas fraudes não aconteçam mais? Primeiro, eu queria fazer uma retrospectiva de que eu sei desse assunto, desse problema, há pelo menos 2 anos atrás. Eu estive pessoalmente com uns 3 ou 4 ministros do governo Lula falando do escândalo que ia ser isso. Eu fiz, junto com outros deputados, através da Comissão de Fiscalização e Controle, uma denúncia. Quem assinou essa denúncia foi o deputado do Sergipe, que fez a denúncia, coordenada por nós ali, e caiu na mão do ministro do TCU, o nosso ministro, deixa eu lembrar o nome aqui, Haroldo Cedrais. E o Haroldo Cedrais fez um grande trabalho. Tem críticas ao Haroldo Cedrais, mas eu acompanhei de perto as investigações, as entrevistas que ele fez com as pessoas estão tendo descontos, e deu no que deu. Eu quero dizer que eu avisei lá atrás e que a Comissão de Fiscalização e Controle fez a denúncia, e, infelizmente, o governo não tomou nenhuma medida. Nem as medidas que estavam sendo orientadas pelo TCU foram tomadas. E deu todo esse escândalo, e eu, inclusive, tive desconto. Meu desconto era pequeno, era R$ 81,57. Mas, para as pessoas que ganham salário mínimo, isso era um desconto absurdo, né? E agora eu vejo, por exemplo, o governo dizendo que vai pagar os aposentados, que eu acho que tem que pagar, as pessoas tiveram descontos indevidos, só que não teve sequestro dos bens, nem das entidades, e nem dos caras, né, das pessoas que roubaram, né, dos dirigentes dessas entidades. O correto era o governo sequestrar esses bens, né? Eu estou, inclusive, entrando com uma ação pedindo para sequestrar os bens, para que as pessoas possam, o governo gastar o dinheiro do povo de novo, para pagar os aposentados, mas ter esse dinheiro preservado através dos bens, dos carrões, dos aviões, né, das entidades que compraram aí imóveis, enfim. Então é possível você resgatar esse recurso. E na Câmara, nós tentamos fazer uma CPI na Câmara, conseguimos as assinaturas, e aí virou uma CPMI que agora depende muito do Senado. Quem decide se instala ou não é o Davi Alcolumbre. E nós estamos numa pressão em cima do Davi para que ela possa ser instalada, para que isso possa ser passado a limpo, né? Como eu disse, o maior assalto da história do Brasil. Nunca assaltaram tanta gente por tanto tempo. Então, a pressão agora é para que o Davi Alcolumbre possa instalar a CPMI. São 5 mandatos como deputado federal, né? Deputado Paulinho da Força. 5, está no 5º mandato. Mais de 15 anos aí conhecendo a Câmara dos Deputados. 20 anos. 20 anos, né? Fazendo a correção aqui, boa. O que eu só fiz questão de citar aqui porque estamos diante aqui, a nossa audiência teve o privilégio de ouvir alguém que conhece o jogo, conhece os personagens e deu declarações aqui fortes, até em se tratando de um ex-aliado histórico, caminhando para essa fusão com o PRD, lembrando que o PRD é fruto da fusão entre o Patriota e o PTB de Roberto Jefferson, tido como partido mais à direita,
e o próprio Paulinho da Força aqui anunciando essa possível federação com o PRD e publicamente dizendo, né, que os ventos políticos parecem estar soprando mais ao centro e mais para a direita. Então, possivelmente, um movimento e tanto para o líder da Força Sindical, uma das principais centrais sindicais aqui do nosso Brasilzão. A gente agradece muito pelo seu tempo e também pela sua franqueza, que em se tratando de políticos é quase que uma commodity rara, mas a gente agradece e não esperaria nada além disso vindo do senhor. Obrigado, Paulinho da Força. Obrigado pela presença. Obrigado a vocês e obrigado a todos. É isso aí. Seguimos adiante aqui com o nosso Morning Show. Pessoal, meus amigos, declarações fortes e um prenúncio, talvez, do que o próprio governo e seus ex-aliados históricos possam estar diante, mirando 26. Não é isso, David? Não, e citando nomes, né? Que nem ele falou que não apoiou o Bolsonaro por causa de uma possibilidade de extremismo. Se arrepende? Não, de ter apoiado o Lula, né? Conforme ele disse com base na pergunta da Jess. Mas uma questão que chama bastante atenção é o nome do Tarcísio de Freitas. É isso, então, partidos mais ligados à esquerda parece que estão fazendo esse movimento, caso ele seja o nome. Te surpreende, Macris? Não me surpreende, André, pelo fato da gente observar um desgaste constante do governo nos últimos meses, o que enfraquece a possibilidade de uma reeleição petista nas próximas eleições. Consequentemente, partidos aí mais ao centro, daquele chamado centrão e alguns outros periféricos, também vão procurar se acomodar em players que têm mais chances de levar essa eleição. E, por conta disso, o Solidariedade, sendo um partido com essas características, vai procurando alguma outra alternativa viável frente a todas as pesquisas que estão saindo hoje aí, que mostra uma possível derrota do Lula no segundo turno das eleições do ano que vem. Aqui a gente tem uma declaração muito impactante que não tem chance do Solidariedade embarcar com o presidente Lula no ano de 2026. Então, quando a gente olha para o passado, a gente viu partidos da base, como PDT e Solidariedade, se mobilizando ali, alguns no primeiro, outros no segundo turno, em relação à candidatura do presidente Lula. E quando a gente vê esse desgaste tão antecipado, ou seja, um dirigente, um líder partidário defendendo isso, dizendo isso tão claramente há mais de um ano da eleição, de um governo que eles compõem e estavam juntos e apoiaram, é realmente muito impactante, porque mostra um desgaste do governo federal e do Partido dos Trabalhadores numa eleição em 2026 muito grande com a própria base, e assim diminui a lógica dos aliados, as configurações estaduais, que também são muito importantes na eleição de 2026. Isso leva a uma fragilidade muito grande num cenário de instabilidade econômica e de fraco desempenho nas pesquisas aí de avaliação dentro do governo. Sim. Então, a lógica que PDT já desembarcou, não sobe de novo no barco, Solidariedade e tantos outros partidos mais à esquerda, ou que tenham uma ligação histórica com grupos de esquerda saindo, fusão do Podemos com o PSDB, também com uma candidatura, visando uma candidatura independente, uma candidatura chamada aí terceira via, cada vez mais o governo fragilizado. E o dirigente partidário, que talvez hoje tenha uma força muito grande, que é o Kassab, se aproximando muito do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, assim, é uma fragilidade que no final do dia talvez reste partidos como PSOL e PSB, que é o partido ali do vice-presidente Geraldo Alckmin, que a gente não sabe se seria mantido ali na vice-presidência. Então, é uma configuração difícil. Configurações complexas, difíceis, deixa para esses grandes operadores da política aí se resolverem, mas talvez seja, enfim, esse ano pré-eleitoral mais, assim, intricado, complexo, imprevisível, em termos de como que serão a distribuição das forças, como que será o alinhamento das forças mirando 26. Certamente emoção que não vai faltar.